Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, dá declaração catastrófica sobre possibilidade de Neymar jogar no Palmeiras e gera repercussão completamente desnecessária ao clube na imprensa mundial. Vem comigo. Pessoal, por gentileza, deixe like aqui nesse vídeo no canal do Facincani. Ajude a impulsionar cada vez mais esse espaço aqui, Então esse like é fundamental para isso. Se você não está inscrito no canal do Facincani, tua chance agora. Se inscreva aqui, já ativa o sininho de notificações, porque aí todo o conteúdo que eu postar aqui no canal do Facincani, com o sininho ativado, você recebe o aviso, vem pra cá, assiste, interage, comente, a sua participação é sempre muito bem-vinda e aproveita também para me seguir aqui no meu Instagram, se você não me segue, @Felipe_Facincani, por lá também eu posto vários outros conteúdos e informações do Palmeiras para sempre te deixar muito bem informado, porque esse vídeo vem justamente para falar daquilo que eu sei que algumas pessoas esperavam a minha manifestação sobre as declarações estapafúrdias, completamente desconectadas com a realidade, uma declaração mal educada e que, obviamente, colocou o Palmeiras no cenário da imprensa mundial de forma desnecessária, vergonhosa, para não dizer o mínimo, por parte da presidente Leila Pereira, que deveria, neste momento, não me surpreende, é lógico, né? Mas deveria, nesse momento, ter cada vez mais uma postura serena, uma postura de uma pessoa que está engajada com o futebol, que pensaria de forma muito mais grandiosa em relação ao que o Palmeiras precisa, de forma muito mais ambicionária, porque em 2025 vai ser um ano de muitas competições pesadas de novo para o calendário do Palmeiras, entre elas o Mundial de Clubes da FIFA, em que o torcedor está ansioso, esperando por algumas mudanças no elenco que possam dar uma esperança no Palmeiras viajar aos Estados Unidos e jogar uma competição de forma digna, o que, com o atual cenário, fica muito complicado de se prever na próxima temporada. E essa declaração foi dada em uma entrevista para a jornalista Alicia Klein, do Portal UOL, em que utilizou-se o espaço da Sociedade Esportiva Palmeiras, no caso o estúdio que fica lá no CT, para que a presidente falasse sobre, todos os feitos e etc. Bom, todo aquele show de egocentrismo por parte dela que muita gente já conhece. Mas o que não se esperava é que, ao ser questionada e abordada por um tema que é lógico que está ganhando todas as páginas de portais na internet, de jornais impressos, de discussões em programas, de internet, de televisão, os programas, por exemplo, dos quais eu participo, que é a possibilidade do Neymar voltar ao Brasil, que a abordagem desse tema fosse feita com tamanho despreparo e principalmente com uma contradição enorme de uma figura que há alguns anos já até falou do nome do próprio Neymar como jogador do Palmeiras. Ok, à época era apenas uma aspirante a ser presidente do Palmeiras, era grande patrocinador na época, mas era uma voz importante, uma voz ativa. E desta vez, em 2024, em vez de se portar com o mínimo de educação, de polidez pelo cargo que zela, veio a público falar da pior forma possível de um jogador que está vivendo um drama em recuperação de lesão. Mas se ele se ajudou ou não, particularidades que pertencem apenas ao Neymar. E que o assunto Neymar, e se a preparação foi feita de forma correta ou não, depende única e exclusivamente a ele e às pessoas das quais ele tem no entorno ao próprio clube para tentar entender o que está acontecendo e cuidar para que ele volte o melhor possível no futebol. Mas não por parte de quem não vive, que não está
no ecossistema do jogador e que nos próximos meses vai voltar a campo e que ainda, mesmo que não esteja nas melhores condições, é o principal jogador e o principal nome para tentar dar um pouquinho de melhora na seleção brasileira, que está um bagaço, que não está jogando nada e que daqui a 2 anos vai jogar uma Copa do Mundo e que espera que o Neymar, mais uma vez, possa ser o referencial, como é, pelo nome, porque não existe outro jogador do quilate do Neymar no futebol brasileiro para assumir tal responsabilidade ou jogando em qualquer outra equipe que possa ter o talento dele, mesmo não estando em plenas condições. Então é justamente disso que eu vou falar nesse vídeo, porque, repito, as declarações da presidente colocaram o Palmeiras numa vitrine completamente desnecessária na imprensa internacional sobre algo que um cuidado melhor, palavras muito mais bem colocadas, poderiam fazer com que esse cenário fosse completamente diferente. Lembrando que, ó, o canal do Facincani, pessoal, tem apoio desses caras aqui, hein? Porco Retrô, tá bom? Essas camisas do Palmeiras históricas que eu uso, ó, por exemplo, essa aqui do Palmeiras de 77, ela você só encontra aqui em Porco Retrô, porque é uma camisa rara, feita exatamente com os materiais da época, com todos os bordados, camisa usada pelo Jorge Mendonça, maravilhosa, você pode colocar ela na sua vitrine que eu tenho certeza que todo mundo vai ficar, ó, com inveja de você no bom sentido, claro, querendo ter uma camisa dessa. Mais de 60 outros produtos do Palmeiras estão aqui à disposição, peças raras em Porco Retrô. Passe aqui, aponte a câmera do celular neste QR Code, entre no Instagram dos caras e peça o catálogo do Palmeiras. Tem camisas dos anos 60, 70, como essa aqui, 80, 90, da Parmalat, da Jeep, da Coca-Cola, daqueles outros patrocinadores super curiosos do Palmeiras nos anos 80, Cassino Galeria Pagé, Aveia Quaker, camisas de goleiro, agasalhos, jaquetas, tudo feito exatamente como na época. Tá bom? Então, se você quer uma coleção histórica do Palmeiras no seu armário, é aqui em Porco Retrô que você vai encontrar, tá bom, pessoal? Passem aqui, você, torcedor do Palmeiras, não se arrependa. Faça como eu, tenha a melhor coleção do Palmeiras à sua disposição e, obviamente, se falar que veio do canal do Facincani, tem desconto na sua aquisição. Mas, direto e reto sobre o que a presidente do Palmeiras falou. Completamente absurdo dizer que o Palmeiras não é um departamento médico para um jogador como o Neymar em 2024. Fazendo uma alusão de que hoje ele passa mais tempo em recuperação do que jogando. Presidente, não sei se você sabe, mas boa parte do elenco do Palmeiras em 2024 usou demais o departamento médico. Não sei se você percebeu, no mês de agosto, alguns jogadores se lesionaram até de uma forma mais séria, como o Estevão, que ficou fora de grandes jogos do Palmeiras, Estevão que é o melhor jogador da temporada, o Zé Rafael, que está com um problema crônico na região lombar, que não consegue voltar, o Murilo já passou por departamento médico nessa temporada, e isso somente nesse ano. Mike, se a gente for pegar na temporada passada, o Dudu, o grande nome do Palmeiras que você insiste em renegar, mas que é o grande ponto-chave de virada do Palmeiras, o Dudu ficou 1 ano praticamente afastado dos gramados, recuperação de uma lesão no joelho. Então, presidente, ninguém pede pra se machucar. Ou eu vou ter que lembrá-la que você contratou um jogador que, infelizmente, já vai pra 2ª lesão dele de joelho, o Bruno Rodrigues, e do qual sequer ainda estreou com a camisa do Palmeiras. Falo isso apenas no jargão, porque jogou pouquíssimos minutos, 2 jogos com a camisa do Palmeiras, contra Novo Horizontino e Inter de Limeira, no Campeonato Paulista da temporada passada. Aliás, desta temporada, né? E aí se machucou e agora fica mais tempo no estaleiro. Então, presidente, você já começa dando uma canelada das piores ao se referir sobre um jogador que está em recuperação de lesão e desdenhando dele, sendo que no próprio elenco você mesma tem esses exemplos. Lembrando que, ao mesmo tempo, o departamento médico do Palmeiras hoje é uma referência mundial. De um jogador como o Rodrigo, atacante do Real Madrid, sim, este da seleção brasileira, quando a seleção veio treinar no CT do Palmeiras há algumas semanas, o Rodrigo dizendo que
o departamento médico do Palmeiras, o CT do Palmeiras não deve nada para o CT do Real Madrid. Ou seja, se isso não é uma referência mundial, eu não sei mais o que é. Então, quando você fala que o CT do Palmeiras não é o departamento médico, você deveria ser orgulhado de falar que o Palmeiras hoje tem a condição de abrir as portas e receber qualquer atleta no mundo para se recuperar aqui dentro. Você desdenha o seu próprio produto. Lembrando que o Palmeiras já foi chacota de 15 anos para trás, porque justamente ele não tinha uma estrutura como essa. E estrutura essa iniciada pelo presidente Paulo Nobre, viu? Eu sei que a senhora não gosta, tem dor de cotovelo quando fala isso, mas é verdade, tá? Se não fosse o Paulo Nobre para fazer esse tipo de investimento, talvez hoje você não tivesse nenhum departamento médico para cuidar dos seus jogadores. Então já começa o equívoco por aí. Segundo ponto, você mesma, há alguns anos, para tentar se promover, para virar a tia Leila da torcida, você mesma falou que, se tivesse condição, traria o Neymar. Por que não sonhar com o Neymar no Palmeiras? Em matérias em meados de 2017, quando você estava ali próxima a sonhar com uma candidatura, de que seria um sonho, um possível projeto e etc e tal. Então você mesma sempre quis o Neymar, que já naqueles tempos já convivia com algumas lesões. Às vésperas de Copa do Mundo e tudo mais. Neymar nunca foi um jogador, depois que saiu do Barcelona, que chegou ao Paris Saint-Germain, como na época das suas declarações, que já tivesse, por exemplo, um lado físico dos mais condizentes com aquilo que se esperava dele. Mas mesmo assim você sempre utilizou o nome de um jogador que, inclusive na infância, muitas pessoas garantem que era um palmeirense, que ele era palmeirense. Eu não posso afirmar isso. Já vi foto dele com uma camisa do Palmeiras e tal, mas às vezes o menino, sei lá, ganhava camisas dos amigos, utilizava. O Neymar sempre foi um apaixonado por futebol. Lógico que hoje ele é santista declarado. Começou toda a trajetória dele no Santos e se tornou o que se tornou também, muito por causa do Santos Futebol Clube. Mas se tinha um carinho pelo Palmeiras, você acabou de enterrar esse carinho. Ai, olha, gente, ele é um bom jogador, viu? Mas você já arruinou tudo. Tudo o que você queria dizer na entrevista, ao se referir de forma pejorativa e mal educada a um atleta que hoje, mesmo sem estar 50% da condição dele, ele é melhor do que qualquer jogador do futebol brasileiro. Para não dizer melhor do que 95% dos jogadores que hoje atuam no futebol mundial. Então, a falta de noção da qual você colocou o nome do Neymar para se referir à valorização do Palmeiras, ela foi algo absurdamente lamentável. E que pra mim, com as manchetes aí que vocês estão vendo na tela, dos principais jornais do mundo repercutindo isso, não é que eles acharam graça, acharam engraçado. É uma repercussão desnecessária. De uma presidente achando que o Neymar hoje é um cara que vai ficar em departamento médico, que o nosso Palmeiras não é departamento médico, que não serve pra nada, de uma forma meio estapafúrdia, porque qualquer clube do mundo, mesmo se tivesse a chance do Neymar estar nessa condição, gostaria de contar com ele pra tentar recuperá-lo. O clube que conseguir hoje ter o Neymar e recuperá-lo pra jogar, esse clube vai ter um sucesso absurdo. Sem falar que a chegada de um Neymar pra qualquer equipe, só o nome dele no primeiro dia, o número de vendas de camisas, de manchetes, de potencialização de marca internacional e ainda mais o Neymar, sendo jogador da Puma, ele é o garoto propaganda da marca que hoje veste o Palmeiras, a principal patrocinadora do Palmeiras. Sem contar essa gafe que você cometeu ao ironizar o principal garoto propaganda da marca que veste o Palmeiras. Olha o que você fez. Olha o que você conseguiu para querer de novo colocar o seu egocentrismo acima do bem e do mal. Sendo que uma declaração justa e simples já mataria o assunto. Pessoal, infelizmente, o Neymar hoje está com outros projetos, talvez possa ir para o Santos, como você falou, e o Palmeiras não tem como brigar com essa situação. Acabou! Já seria bonito. Deixaria o torcedor, lógico, meio preocupado. Pô, como é que o Palmeiras com a grana toda não consegue competir com o Santos, que tá voltando da Série B? Mas tem outros interesses do Neymar no Santos. Talvez até uma aquisição futura de uma SAF do Santos. Mas não importa. Era uma declaração simples e política. O Palmeiras, infelizmente, hoje não consegue competir com o mercado para contratar o Neymar. Seria um sonho, mas não dá, pessoal. Ponto final.
como você fez ao se referir do Gabigol e como de outros jogadores. Agora, utilizar de uma ironia baixa, ridícula e ainda sem o menor consentimento daquilo que você já falou há alguns anos sobre esse jogador, é no mínimo algo que, olha, o torcedor cada vez mais tem razão de se preocupar com a sua permanência na presidência do clube, que, infelizmente, agora dando a minha opinião e vendo todas as suas posturas recentes, infelizmente vai acabar acontecendo nas eleições da próxima semana, com você mais 3 anos no cargo da Sociedade Esportiva Palmeiras, que vem se derretendo em termos de elenco, em termos de ambições, de algumas projeções, por causa justamente desse tipo de pensamento pequeno e tacanho, quando deveria o Palmeiras ter uma outra visão, ser um time cada vez mais ousado, arrojado no mercado e que estaria talvez fazendo cada vez mais frente aos seus grandes rivais, que têm se reforçado mais e que vão gerar ainda muito mais concorrência para 2025 ao Verdão. Será mesmo que somente a história, somente o que o Palmeiras fez nos últimos tempos vai ser suficiente para brigar de igual para igual com esses caras? É óbvio que não. Futebol, presidente do Palmeiras, não funciona dessa forma. Talvez o mercado financeiro, mas não o futebol do qual você não entende.